Muito bem, nosso Quarteto Voo Livre, dando um brilho todo especial aqui no Sapiranga Summit, né? Os talentos locais. Enfim, a gente vai conversando, vai aprendendo e vai curtindo o som de primeira aqui também. E é essa a intenção. Afinal, falarmos de inovação e tecnologia tem tudo a ver também com música, né? A música sempre bom, né, a gente ouvir esses clássicos instrumentais que estão nos apresentando aqui, enfim, muito bom. Muito bom também vai ser nosso último convidado especial desse primeiro dia, já que a gente vai até quinta-feira com o Sapiranga Summit. Teremos muitos convidados especiais. Hoje, então, o nosso último convidado dessa terça-feira, desse primeiro dia, vai vir falar um pouco para nós aqui na sua palestra Inovar é Preciso, do Sapiranga Summit 2022, numa realização da Prefeitura de Sapiranga, Inova Sapiranga, F2 Conexões, mais inovação, Sebrae X, patrocínio da Pipe, Sicredi Caminho das Águas, Calçados Beira Rio, Informatize Centro Educacional e Amigo Internet. Ele é fundador e mentor do G4 Educação, startup de educação de negócios, fundador e CEO da Singu, maior marketplace de saúde e bem-estar do Brasil, e fundador e CEO da Easy Taxi, aplicativo de ride-sharing. Considerado especialista em gestão, autodenomina-se um hustler, aquele empreendedor que coloca a mão na massa e faz acontecer. Sua fome de empreender veio de seu padrinho, que sempre o incentivou a correr mais que a concorrência para conseguir ultrapassá-la um dia. Vamos receber, então, Thales Gomes. Bem-vindo, Thales. Parece que a gente está no programa do Jô, né? Um quarteto sinistro desse. Obrigado, viu, gente? Vocês tocam muito. Parabéns, cara. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer ao convite do Sebrae, da prefeita, aqui na cidade de Sapiranga. Vou falar um pouquinho de inovação para vocês hoje aqui. E aí, para falar de inovação, eu separei um tema que eu acho que não pode faltar quando a gente fala de inovação, que é a criação de produtos, né? Afinal de contas, inovar é simplificar alguma coisa, resolver um problema. E uma empresa nada mais é do que um grupo de pessoas resolvendo um problema. E esse é um pouco do core do trabalho do CEO, né? O trabalho do gestor, que é um pouco dessa minha tese que eu vou abordar com vocês hoje, né? E antes da gente começar a falar de inovação, eu queria primeiro fazer com que vocês pensem um pouco comigo sobre esse papel da inovação, né? Muitas vezes, as companhias tratam a inovação como um departamento, o que eu acho errado, porque a inovação é cultura. Eu posso ter inovação na Prefeitura de Sapiranga, como tem, com esse evento, eu posso ter inovação na criação de produtos, eu posso ter inovação aumentando minha margem de contribuição, porque eu vou simplificar um processo, eu vou colocar software em algo que eu precisava de muita gente para ser executado. Tudo isso é inovação. Então, inovação, quando a gente pensa em inovação, a primeira coisa que eu faço, que sou um gestor, é olhar para o meu plano de negócios, né? O que a gente fala de BP lá, o Business Plan. Então, como é que eu projeto inovação no meu plano de negócio? Eu projeto basicamente olhando para a linha de G&A, né? De contratação de pessoas. Então, não tem como eu inovar sem investir, sem gastar dinheiro, é bem difícil, né? Isso é meio que uma lenda, assim, que eventualmente eu consigo inovar, que em um belo dia eu vou ter uma inspiração divina e vou ter uma grande ideia, mas quem vai executar essa ideia? Né? Meu avô falava que ideias valem 10 centavos a bacia. E é verdade, não vale nada se não forem executadas, né? Então, o processo de execução dessas ideias, para que eu consiga, então, inovar, simplificar alguma coisa, criar um produto, ele requer pessoas. Então, fundamentalmente, para eu inovar, eu tenho que ter essa cultura de tolerância ao erro na minha organização, para garantir com que as pessoas que fazem parte desse processo estejam confortáveis em estar erradas. Se eu não estou confortável em estar errado, eu não consigo inovar.
Inovar é tentativa e erro. E aí, quando eu estiver projetando esse custo, digamos que a gente vai chegar agora em outubro, a gente deveria fazer o planejamento estratégico em outubro, refazer, né? Todo ano a gente refaz os 5 anos, porque vem novidade. E aí eu faço, depois do meu planejamento estratégico, o orçamento do exercício fiscal do ano que vem. Então, eu vou fazer o orçamento de 23. No orçamento de 23, quando eu estiver projetando meu crescimento, digamos que a gente está falando de um crescimento agressivo para uma empresa comum, um varejo, sei lá, está falando de 30% de crescimento. A pergunta que eu faria, sendo o CEO dessa empresa, é: através de quais canais eu vou contratar esse crescimento? Quais avenidas de crescimento eu considero plausíveis para poder contratar esse crescimento? Então, eu vou colocar ali eventos, canais novos, né, e tudo isso é um investimento. Só que aí eu falo assim: olha, eu vou inovar, eu quero buscar uma forma mais inovadora de fazer o que eu faço. Ué, mas se eu não tenho gente para fazer isso, como é que eu vou inovar? Lê do engano quem acha que é simplesmente virar para o time lá e falar: olha, gente, vamos fazer de um jeito mais inovador esse. Não vai funcionar, né? Porque a pessoa já está com bastante coisa para fazer, não é assim que funciona. Como é que funciona, então, onde as companhias que mais crescem no mundo fazem, né? Qual que é o perfil dessas companhias? O que eles fazem, de fato, para inovar? Então, eles pegam a linha de D&A ali, a linha de custo de pessoas, e projetam ali e falam: olha, eu preciso contratar mais gente para fazer isso aqui, né? Então, eventualmente, eu vou contratar um time, porque tem essa nova avenida de crescimento que eu estou projetando, que, de repente, dos 30% que eu quero crescer o ano que vem, eu acho que essa avenida pode ser responsável por uns 10% a 15%, essa nova avenida aqui, então um crescimento agressivo. E o que eu preciso para poder fazer isso? Cara, eu preciso de 2 desenvolvedores, um designer e um gerente de produto. Então, estão aí 4 pessoas, né? Projetei ali o custo de 4 pessoas. Essas pessoas precisam de computador, precisam de cadeira, precisam de mesa para sentar ali, né? Então, projetei meu CAPEX ali para garantir que elas vão conseguir trabalhar juntas, se você quiser que elas trabalhem no seu escritório. E elas precisam, eventualmente, de alguma verba para fazer alguma coisa, né? Para fazer algum tipo de coisa, comprar algum tipo de software. Então, boto ali na minha linha, né? Eu gosto de tratar isso dentro dos meus exercícios, né? Como um teste que a gente faz. A gente chama de STO, porque a gente copia bastante dos processos que a Amazon faz lá no G4, né? Então, eles chamam de STO, né? Um Single Thread Owner. Então, a gente meio que tem é como se fosse um time especial ali, uma equipe SWAT, para trabalhar naquele projeto especial. Só que, qual que é o porém disso aqui, né? Eu não posso colocar todos os meus ovos em uma cesta só. Então, quando eu estou olhando inovação, eu falo assim: olha, eu quero crescer 30% ano que vem. Eu acho, projetando aqui, que essa nova avenida de crescimento me traz 10 a 15. Mas e se eu falhar? E se o líder abandonar o projeto no meio? E se eu tiver errado? E se crescer metade? Então, assim como a gente faz com os nossos investimentos, a gente não coloca todas as nossas economias em um produto só, é a mesma coisa que eu faço, então, com o meu budget, né? Então, se eu tenho a ambição de crescer 30%, e eu sei que, sei lá, 15% vem do que eu continuo fazendo, eu só melhorar ali a eficiência do que eu estou fazendo, e os outros 15% eu tenho que criar coisa nova, então, ao invés de ter uma nova avenida de crescimento, eu vou buscar umas 3, porque se eu errar, basta eu acertar uma, talvez, ali, que pelo menos vai dar certo. Aí, talvez eu consiga chegar nesse crescimento que a gente está colocando. Eu estou falando de uma coisa mais plausível, mais perto da realidade de qualquer negócio, né? Mas no G4, por exemplo, a gente cresce há 4 anos 300% ao ano. Então, é muito agressivo o crescimento. Então, você imagina que eu estou sempre colocando 4, 5 novas iniciativas por ano, colocando milhões de reais nessas iniciativas, para que a gente acerte em algumas dessas iniciativas. A gente encara essas iniciativas, gente, como se fossem trens. E eu quero contar uma história para vocês. O BVE, ele é um relojoeiro muito famoso, né, um relojoeiro muito famoso na Suíça, que é o Steve Jobs do relógio, né? Então, ele começa ali com a Tag Heuer, que é uma marca de relojoaria suíça bem famosa, né? Ele começa a provocar a Tag Heuer ali, o conselho, para tentar fazer o relógio digital, tipo o Apple Watch dele, sabe? Só que havia um preconceito muito grande ali na Tag Heuer, porque é uma relojoaria suíça com mais de 200 anos de história, super tradicional, e o pessoal falou: olha, a Rolex não está fazendo isso, Patek Philippe não está fazendo isso, a Audemars Piguet não está fazendo isso, por que eu, Tag Heuer, vou entrar nessa, né? Não faz sentido, eu vou perder a tradição de relojoaria suíça, da máquina, não tem por que a gente entrar nisso. E o BVE achou que não,
E aí ele chegou para o conselho, né, para o board lá, para poder aprovar o projeto, e falou assim, olha, imagina então que eu gosto muito da França, ele é francês, né, apesar de morar na Suíça, gosto muito da França, só que eu gosto do sul da França, eu gosto de calor, eu não gosto do norte. Só que imagina que esse projeto aqui, essa inovação que a gente quer fazer, é como se eu estivesse pegando um trem. Eu estou lá na estação, eu pego o primeiro trem que vai passar. E eu sento perto do maquinista. Se esse trem estiver indo para o sul, eu continuo indo. Se eu ver que ele está indo para o norte, eu puxo a cordinha, desço na próxima estação, e tudo bem, espero o próximo trem passar. Então, vamos pegar esse trem? Qualquer coisa eu puxo a corda. E aí o pessoal, com muita ressalva do conselho, aprovou o BVA, então, fazer a primeira relojoaria suíça tradicional a fazer teu relógio digital. O que o BVA fez? Juntou as malas, foi lá para o Vale do Silício, na Califórnia, e foi falar com a IBM para desenvolver o processador com o projeto que ele queria. Depois bateu na Google, que é o Android, o sistema operacional do relógio, para desenvolver o sistema operacional da forma como ele queria para esse relógio, né? Feito isso, mais ou menos um ano depois, eles estavam prontos para poder lançar a primeira versão. Eles ainda estavam super preocupados que isso ia prejudicar, canibalizar parte da venda dos relógios ou prejudicar a imagem da Tag Heuer. E aí o BVA teve uma sacada genial junto com o seu time. Ele falou, olha, e se a gente fizer o seguinte, quem comprar o relógio digital pode comprar também só a máquina, né? Porque a pulseira, eu consigo desacoplar ali, então a gente faz uma pulseira especial que ele pode comprar só a máquina do Tag Heuer. Então, compra o digital, tem a opcionalidade por mais tantos $1000 lá, comprar a máquina também. Se eu quiser usar o digital, eu ponho o digital. Se eu quiser usar o relógio de máquina, eu uso o relógio, então, de máquina. Resultado, foi um sucesso estrondoroso de venda, o relógio digital, e aumentou ainda o LTV, né? O LTV é uma conta que a gente faz com quanto que eu consigo extrair de dinheiro da minha base de clientes, né? E aumentou fundamentalmente o LTV, porque alguém que compraria só um relógio, comprou ali por mais não sei quantos % a mais, que eu não me recordo o preço, comprou também a máquina do relógio Tag Heuer. Então é como se eu tivesse feito 2 vendas em uma só. Foi um sucesso estrondoroso, ou seja, o trem estava indo de fato para o sul, chegou ali na Riviera ensolarada que o BVA tanto queria. O que a gente aprende com isso, gente? Quando a gente fala desse negócio de empresas ambidestras, é isso que a gente está falando. Esses negócios ambidestros são negócios que eles conseguem priorizar produtividade, mas ao mesmo tempo ter parte do time que está focada em disrupção. Então, se eu fosse colocar isso em números, qual é a parcela do seu DNA, do investimento em pessoas, que você vai fazer do orçamento de 23, que você quer separar para o risco? Pensa na tua carteira de investimentos. Quantos % você investe em risco ali? O que tem de renda fixa? O que tem de renda variável? O que tem de cripto? Dividimos em 3 ativos aqui. Altíssimo risco, risco moderado e renda fixa, que é quase nenhum risco, né? Só tem o risco país. Então, quando eu penso no meu orçamento, eu penso da mesma forma. Arroz com feijão, paga as contas da empresa, não me permite que eu quebre. Um risco moderado, para eu trazer um pouco de crescimento. Alta volatilidade, da onde vem de fato o grande crescimento, porque o risco é convexo, né? Então, eventualmente, eu vou pegar 5% do meu orçamento anual e vou botar em alta volatilidade, projetos super arriscados que provavelmente vai dar 0. Mas pode ser que traga uma avenida de crescimento que me leve a crescer 15, 20, 30, 40, 50% a mais. Se eu perder 5% do meu orçamento anual, não vai mudar tanto a realidade da minha empresa. Mas se eu ganhar 30%, não muda? 50% não muda? Então é assim que a gente pensa orçamento, quando a gente está pensando em empresas ambidestras, tá? Então essas organizações ambidestras são organizações que conseguem trabalhar ao mesmo tempo que precisa ser feito, mas a disrupção, de modo que você tenha times específicos buscando o próximo passo da companhia. Então, times que a função dele específica é pelo menos 90% do seu tempo buscar receita nova para a companhia, né? Eu sei que é preciso coragem para se manter um time desse, porque você fala, bom, tem 6 meses que eu estou com esse time aqui, ainda não veio receita nova, e é assim mesmo.
A gente não entra na academia, começa a fazer dieta e treinar e não tem resultado de uma hora para outra, demora ano para vir alguma coisa, né? Um belo dia você se olha no espelho e você fala, opa, está diferente. É a mesma coisa a companhia. Eu invisto num time, eu deixo o time trabalhando, se o time for bom, confia que uma hora você vai olhar para aquilo e falar, opa, temos uma receita aqui, o negócio funcionou. Né? É investimento de longo prazo, é os 5% do orçamento que está tudo bem se eu perder, deixa ali. Né? Então depende da realidade de cada companhia, mas essa dinâmica de olhar o que eu posso fazer de novo, enquanto a gente continua melhorando o que eu já faço muito bem, é o comportamento comum das companhias que mais crescem no mundo e que pode ser adotado por qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de empresa, né? A depender do que couber no seu orçamento. De repente, no seu orçamento, o que vai caber é uma pessoa para fazer. De repente, você tem 3 pessoas. De repente, é você que vai ter que fazer esse papel, em algum momento, né? E aos poucos você vai melhorando esse processo, né? Então, como é que eu consigo combinar escala e produtividade com velocidade e criatividade, né? Essas discussões constantemente têm que surgir junto com o time, né? Existe um processo pelo qual eu sento com o meu time, com a parte operacional do meu time, para entender os insights que eles descobriram ali, conversando com os nossos clientes, sim ou não, né? Eventualmente tem um caminho para que eu possa ali em um comitê de inovação que seja, quinzenalmente, sentar com umas áreas e ver as oportunidades que eu tenho de melhorias processuais, porque se eu melhoro o processo, o que acontece com a minha margem de contribuição? Ela deveria melhorar, porque melhoria de processo significa que eu vou produzir mais, por consequência eu consigo extrair mais LTV, extrair mais receita com a margem de contribuição melhor, sem ter que crescer o meu DNA para poder fazer isso, né? Até, eventualmente pode até crescer, mas não vai crescer na mesma proporção que eu ganho de receita ali, principalmente tendo a melhora de performance que a gente está buscando, né? Tudo isso nasce nas discussões que a gente eventualmente vai ter ali em comitê e principalmente nos eventos pelos quais a gente pretende extrair valor, em termos disso, né? E aí muita gente fala assim, ô TG, como é que eu faço para o meu negócio ser escalável? Eu falo, olha, faz software. Porque negócios escaláveis são negócios fundamentalmente de base de software. É tão simples quanto isso. Agora, todo negócio pode e deve ser escalonável. Qual que é a diferença, né? Negócios escaláveis são negócios cuja receita cresce desproporcionalmente ao que cresce o custo. Mas é muito desproporcionalmente. Imagina como se fosse um gráfico, né? Um eixo X e Y, e eu tenho um crescimento de receita aqui, e o meu crescimento de custo, ele começa a embarrigar, então vira uma boca de jacaré. Esse é um gráfico de receita e custo de uma empresa escalável, né? Uma empresa puramente de software. Agora, todas as companhias podem e devem serem escalonáveis. O que é ser escalonável? Um exemplo que todo mundo conhece, rede de franquias. Por que uma rede de franquias é escalonável? Que eu posso crescer o meu PDV, quantidade de pontos de vendas que eu tenho, sem necessariamente ter que investir do meu caixa o CAPEX para tanto. Eu posso repassar isso ao meu investidor, ao meu sócio ali nas franquias. Então, por consequência, eu me torno escalonável, né? Eu consigo fazer isso. Eu consigo colocar elementos escalonáveis ali dentro. A outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, olha, eu sou uma rede de varejo, então na minha parte física do varejo, eu preciso crescer em loja, posso ou não ter o elemento de franquia ali, mas eu tenho também o e-commerce. E e-commerce é escalável. Então eu me tornei uma empresa escalonável, porque parte do meu negócio é escalável, que é e-commerce, mas depende de uma parte não escalável. Eu tenho que ter CD, que eu tenho que ter muitas vezes ponto de venda, tal. Então eu sou um negócio fundamentalmente escalonável, né? A Amazon, por exemplo, é um negócio escalonável. Então, não tem nenhum problema se o negócio não for escalável, é só uma característica. É tipo falar, o fulano é loiro, o outro é moreno. Não tem diferença nenhuma. A única coisa é característica para o negócio. Um negócio é escalável, outro é escalonável. O que muda? Muda a margem de contribuição, né? Negócios escaláveis tendem a ter uma margem de contribuição melhor. Agora, se eu começo a colocar elementos escaláveis nesse meu negócio, eu também tendo a melhorar a minha margem de contribuição, né? Então, eu acredito que o papel do CEO, essa minha tese, ele constitui em 5 pontos, né? O ponto número 1, o CEO tem que olhar para produto. 2, ele tem que olhar para a estrutura. Por fim, ele tem que olhar para pessoas, obviamente. Ele tem que olhar para a execução desses projetos e para a estratégia, né? Esses são os 5 pontos que eu gasto tempo na minha gestão no dia a dia, né? É o que eu estou olhando ali e, obviamente, embaixo de cada um desses pontos
a gente tem pessoas cuidando disso. Hoje eu quero explorar um pouco de produto com vocês. Acho que não dá para falar de inovação sem falar de produto. Então vamos passar os próximos 40 minutos aí falando sobre como é que a gente constrói produto, né? Cada um de vocês sentados aqui que empreendem, quem tem negócio, quem tem CNPJ aqui, levanta a mão por gentileza. Boa parte da turma, né? Faz sentido. Então, cada um de vocês que levantaram a mão e que tem CNPJ, esse PJ nasceu porque vocês descobriram algum problema em um determinado momento. Aí você falou, eu acho que eu consigo resolver esse problema. E a resolução desse problema a gente chama de produto, né? Como a gente vive num sistema de livre trocas, né, que jocosamente as pessoas chamam de capitalismo, quer dizer que quando eu resolvo esse problema para você, você paga por essa solução para mim. Então a gente teve uma troca ali, né? Eu te dou a solução do problema, o problema é você me dá o dinheiro, proporcionalmente ao que você acredita que aquilo vale, né? É tão simples como isso que funciona o mercado. Então a gente nasce com um monoproduto. É isso que é uma empresa. É um grupo de pessoas resolvendo um problema de alguém. A pessoa vai estar disposta a pagar uma determinada quantidade de dinheiro por aquela solução. Nasceu com um monoproduto. Só que daqui a pouco você fala assim, essa pessoa tem mais dinheiro, ela compra outras coisas. Será que ela não compraria mais coisas aqui da minha empresa? E aí você começa a ter insights e começa a criar, então, um portfólio de produtos. Então, tem outros produtos aqui que eu posso criar. E aí, daqui a pouco, você fala assim, eu acho que, eventualmente, há uma oportunidade de dar uma mergulhada nesse portfólio e melhorar a oferta de produtos que eu tenho aqui. Então, eu crio verticais de produtos. E ao ter um portfólio onde eu vou criando verticais de produto, eu faço então o que há de mais moderno quando se fala de negócios. E a gente vai explorar isso profundamente aqui nessa palestra, que é o que a gente chama de ecossistema de negócios, né? E o que é um ecossistema de negócios? É um conjunto de produtos que se retroalimenta, e ao se retroalimentar, eu aumento fundamentalmente o LTV da companhia e, por consequência, acabo aumentando também a margem de contribuição. Então, é uma máquina de fazer dinheiro, um ecossistema. Exemplo de ecossistema de negócio, que todo mundo conhece muito bem, é a própria Amazon, né? A Amazon, ela nasce do anseio do Jeff Bezos ali, no meio da década de 90, de comprar livros na internet. A grande referência de compras de livros, então, ali nos anos 90, era Barnes & Noble, né, que é uma livraria super famosa, tá, uma rede de livrarias global super famosa, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. E aí o Jeff Bezos resolve, então, lançar essa tal dessa Amazon para poder vender livros na internet. Essa era a grande proposta de Jeff Bezos. E ele foi super criticado na época, porque as pessoas, geralmente, quando você propõe algo muito inovador, a primeira tendência é das pessoas falar com você, não vai dar certo. Pra vocês terem ideia, a primeira coisa que eu ouvi quando eu tive a ideia da EasyTax lá em 2011, dos investidores, lá no Rio de Janeiro, eles falaram, olha, se isso fosse bom, alguém já teria feito nos Estados Unidos, eu acho que não é para fazer, né? Alguém já deve ter pensado nisso, não é possível. E tem esse ponto também, né? As ideias mais inovadoras são as ideias que geralmente o pessoal refuta. Só que há um limiar muito complexo de lidar aí, porque é o seguinte, você pode estar redondamente enganado, a sua ideia pode ser uma porcaria mesmo, ou pode ser que você seja um baita do inovador e ninguém esteja enxergando. E aí, como é que eu sei que eu estou certo, né? Não tem resposta para isso, infelizmente. Você tem que tomar o risco mesmo, essa é a vida do empreendedor. Tem alguns KPIs, obviamente, que você pode acompanhar, mas não tem resposta certa para isso. O Jeff Bezos, então, passou por esse limiar. Ele achou que seria, então, importante que as pessoas tivessem a oportunidade de comprar livros na internet. E ele começou a vender isso na Amazon. Daqui a pouco, ele viu que ele poderia vender outras coisas, que as pessoas estão comprando, então, livros na internet, elas comprariam outras coisas também. Então, criou-se um portfólio de produtos. Ele falou assim, olha, quem compra livro, talvez queira comprar livro de uma forma melhor. E aí que entra a inovação. Inovação não é simplificar algo, não é fazer algo ficar melhor, mais simples, né, que tenha mais aderência com a resolução do problema. Qual que é o grande problema de ler livros? Eu sou um leitor ávido. Eu leio, geralmente, 4, 5 livros por mês. Então, é normal que eu andasse, antes de ter o Kindle, com 2, 3 livros ali na mochila, o que é ruim, é pesado, é volumoso, né? Para viajar, quando eu fosse viajar 15 dias, ali férias no final do ano, eu viajava com 3 livros. É ruim. Agora, com o Kindle, eu tenho a biblioteca de Alexandria e um papel digital. Tem quantos livros eu quiser. E tem uma store, por onde eu posso comprar esse livro ali, uma loja digital, posso comprar o livro que eu quiser no mundo, dentro daquela loja. Essa foi a grande inovação
da Amazon naquele momento. Ela pensou no problema que ela estava resolvendo. Qual o problema? As pessoas poderem ler múltiplos livros e não ter que ficar carregando esse livro. Como que eu resolvi isso? Cria-se um device e cria uma loja digital pela qual eu posso comprar o livro que eu quiser, a hora que eu quiser. Bum! Fizeram então o Kindle. Fizeram a loja do Kindle. Criou-se um novo modelo de negócio, transformou o mercado de literatura global e quebrou a Barnes Noble, praticamente, né? Então foi genial essa verticalização. E aí, daqui a pouco o Bezos fala assim, as pessoas estão comprando com cartão de crédito na Amazon, no Kindle também, eu estou pagando muito, então, de custo de cartão de crédito subadquirente. Será que eu deveria baratear esse custo de subadquirente? É oportunidade, né? Melhora a minha margem. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma empresa de pagamento, vou chamar de Amazon Pay, que aí deixa de ser uma linha de custo ali no meu orçamento e vira uma receita para mim. Eu uso esse produto e ainda vira uma receita. Compra-se, então, a Amazon Pay. E aí, ao longo dos anos, ele começou a comprar outras companhias, o que formou esse ecossistema que compete desde música, nuvem, logística até pagamento. São produtos que se retroalimentam, compreende? O cartão já está lá, então eu assino o Amazon Prime, aí eu assino o Amazon Music, aí eu uso o Kindle, aí eu vejo live no Twitch, eu compro tudo na Amazon. Só que teve um negócio que o time da Amazon fez que fundamentalmente mudou para sempre o mundo da tecnologia. E a discussão foi a seguinte: o time operacional da Amazon, lá no comitê que eles fazem, operacional, né? Falando assim, olha, como é que a gente cria, o Warren Buffett chama isso de moat, né? Um diferencial competitivo, como é que a gente cria esse diferencial competitivo frente à concorrência que estava vindo forte, Walmart estava vindo forte, Best Buy estava vindo forte, né? O varejo americano estava vindo forte concorrer com a Amazon, então a Amazon estava apanhando no papel, porque o mercado não acreditava muito em Amazon, porque a Amazon só queimava a caixa, né? A Amazon, como toda startup, ela queima a caixa por, 5 a 10 anos, depois começa a dar resultado. A Amazon já tinha 10 anos ali, só queimando caixa e não dava resultado. Então o papel estava sendo amassado, porque o Walmart estava entrando muito forte ali no varejo digital. E eles se perguntavam, como que eu crio esse moat, como que eu crio esse diferencial competitivo? E aí surgiu essa ideia, né? Se a gente então fizesse uma política all you can eat, né? Uma política onde você pode usar frete grátis, sem pagar nada ali pelo frete, em tese, né? As pessoas comprariam mais coisa dentro da Amazon. Imagina, eu tenho um varejo online, como se eu tivesse um supermercado que eu quero que as pessoas comprem tudo no meu supermercado. Mesma coisa com o meu e-commerce, eu quero que elas comprem tudo. Só que tem um custo de frete, que naquele momento era caro, e era demorado para chegar. Você está falando no meio dos anos 2000 aqui, esse negócio, né? Final dos anos 2000 ali. Então, é caro, é demorado, demorava uns 5 dias para chegar seu produto, era restritivo, não é todo produto que eu podia comprar na Amazon, tinha que valer a pena pelo frete. Como é que eu resolvo isso, hein? Se a gente oferecesse frete grátis com entrega mais rápida, fazer entrega em 2 dias naquele momento. Hoje tem o same-day delivery, entrega no mesmo dia. Naquela época era 2 dias, que era um diferencial gigante, né? Então, vamos testar esse negócio? Vamos. Como que a gente testa isso? Isso aqui é importante, ó. Como que eu testo uma política de frete grátis em uma Amazon? Eu testo em 1 mês. Como é que eu testo isso em 1 mês? Eu seleciono um pequeno grupo de CEPs e vejo se tem aderência. Ofereço para aquela base de clientes que está naquele pequeno grupo de CEPs e vejo se eu tenho aderência. Vocês já me viram várias vezes falar por aí na internet, feito é melhor que perfeito, né? Essa é a tradução literal do que é feito é melhor que perfeito. Cara, vou fazer o que dá para fazer, o mais rápido possível, testar. Eu quero descobrir o mais rápido e mais barato possível que eu estou errado. Bum, testei ali em 4 semanas. Qual que era a proposta então? A proposta era $79 por ano, com frete grátis ilimitado e prazo de entrega 2 dias para quem for Amazon Prime. Baita de uma proposta, hein? Pagar uns $6 ali por mês, frete grátis, compra o que vocês quiserem na Amazon. E aí, tem alguém que trabalha com transporte aqui, não? Quem tem transportadora aqui, ó? Alguém tem? Não? Quem tem transportadora, geralmente, quando está no público, sempre franze o rosto, assim, fala, mas não é possível, os caras estão perdendo dinheiro com isso, né? Sim, estão perdendo dinheiro com isso. É aí que vem a parte genial desse negócio.
Ele fala assim, eu vou perder dinheiro com a parte de logística. Muito dinheiro. Não se paga na parte de logística. Mas, será que as pessoas vão comprar muito mais coisas? E ao comprar muito mais coisas, eu ganho na totalidade da receita, que vale a pena pela minha margem eu perder dinheiro com logística, paga a conta e sobra dinheiro? Será que eu consigo centenas de milhares, de milhões de clientes que eu tenho na minha base, assinarem esse produto, que é $6 por mês? Por que é $6 por mês? O povo assina. Tudo tanto faz. É barato para o americano. Só que, cara, com centenas de milhões de clientes, se esses caras assinam, eu tenho um funding gratuito. Eu não preciso ficar fazendo um capital raising no mercado, com o meu papel amassado. Será que o pessoal vai comprar mais? E aí temos isso, esse ARPU aqui, é uma sigla em inglês que significa Average Revenue per User, ou seja, quantidade média de receita por usuário. Quantidade média de receita por usuário, de usuário Prime, era 2,5 vezes maior do que de usuário não Prime. E eles conseguiram 64% de conversão no teste, no trial. O que eles falavam? Vou dar para toda a base usa esse negócio por um mês, depois de um mês eu cobro no cartão de crédito de todo mundo. 64% aceitou ser cobrado. 93% renovou depois de um ano, 98% depois de 2 anos. O que eles arrumaram no final do dia, gente? Arrumaram, então, 200 milhões de membros Prime, que toparam entrar no programa, bilhões de receita na veia, injetada na companhia. Olha que funding que ele arrumou. Bilhões de receita na veia, começaram a investir em outros produtos dentro do ecossistema, ao invés de distribuir dividendos, ele falou, não, sem dividendos, reinveste nos produtos do ecossistema, vamos aumentar essa gama de produtos, e aumentou fundamentalmente o LTV. O que ele fez com o mercado aqui, gente? Comprou uma empresa de logística, falou, logística eu não ganho dinheiro, só que eu ganho na Amazon, e agora as pessoas compram, literalmente, desde sabão em pó, até computador na Amazon. E aí, como eu tenho entregas para os Estados Unidos inteiro, quer dizer, para o mundo inteiro, saindo o tempo inteiro, o cara tem, empresa de avião, empresa de ônibus, tem ferrovia, tem tudo ali para entrega, para fazer, porque tem no mundo inteiro esse negócio, em muito volume, com uma grande densidade de compra, ou seja, ele ganhou no volume, Criou-se um diferencial competitivo que o mercado não consegue acompanhar, com essa medida corajosa que ele teve de falar, eu perco dinheiro aqui, mas eu vou ganhar ali na frente. Essa visão estratégica é replicável para a gente. Qual que é o exercício que vocês podem fazer, por exemplo? Quando vocês chegarem na empresa amanhã, abre teu DRE e olha para as tuas linhas de custo. O que tem de custo relevante na tua empresa que é fornecedor? Existe alguma sinergia entre o seu negócio e o negócio do fornecedor? Será que se eventualmente eu me juntar com esse fornecedor, eu crio um diferencial competitivo na região que o meu competidor não consegue replicar? Foi essa pergunta que o business fez, só que ao invés de se juntar, ele comprou ali a Amazon, porque é uma empresa listada, então ele tinha acesso a capital. Você pode se juntar com o seu fornecedor de alguma forma. Faz um valuation das duas companhias, vê quanto que um contribui para a receita do outro, propõe ali um merge, propõe uma junção entre as companhias, e aí eventualmente eu crio um diferencial competitivo que pode ser que o meu competidor não consiga replicar. Isso é uma baita de uma provocação. E o que aconteceu no mercado, Quando você pega ali em 2004, então, antes do Prime existir, a gente tinha um Walmart valendo 226 bilhões, eBay valendo 61 bi, ali Best Buy valendo 18 bi, a Amazon valendo 17 bi. Quando eu trago para 2021, a Amazon valendo 1,6 trilhões, e se você junta todo o varejo digital americano, não dá metade da Amazon. Amassou, então, todos os outros competidores por causa desse tipo de diferencial competitivo que eles conseguiram, então, construir. E aí, quando a gente está pensando em construção de produtos, gente, ou construção de uma oferta de alguma coisa, eu sempre lembro dessa mentalidade do Peter Thiel. Esse cara é o sócio do Elon Musk no PayPal. PayPal é uma empresa que o Elon Musk criou antes de criar a Tesla, Foi onde deu dinheiro para ele de verdade. E esse cara hoje é fundador da Palantir, que é uma empresa, super famosa no mundo, que presta serviço para a CIA, para a FBI, ele tem um software de inteligência lá. Ele fala desse pensamento de 10 vezes, no livro dele, Fala, será que eu consigo fazer um produto que seja 10 vezes melhor do que o meu cliente, que vai mudar o padrão de consumo? Se eu consigo fazer alguma coisa que tenha só uma melhoria incremental, talvez eu não queira entrar para competir nesse mercado.
mas eu consigo fazer alguma coisa que tem muito mais do que uma melhoria incremental, uma melhoria disruptiva, eventualmente faz sentido eu entrar para competir nesse mercado, né? Então, quando eu estou pensando em inovação de produtos, gente, a primeira pergunta que eu me faço não é numa ideia. Será que eu tenho uma ideia? Eu vou colocar todos os meus diretores numa mesa e vou pensar numa ideia. Não é assim. A gente pensa num problema. Qual o problema relevante que eu tenho acesso aos recursos para resolver, que ninguém está resolvendo bem o suficiente, que as pessoas estariam dispostas a pagar suficientemente bem dentro do meu modelo de negócio para que fosse resolvido? Essa é a pergunta fundamental. Qual o problema a gente consegue resolver aqui? E o mais importante de tudo é, como que eu consigo fazer o tal do MVP, né? O protótipo mínimo viável, algo que eu teste, então, essa solução, de modo que eu descubra o mais rápido possível que eu estou errado. É isso que eu quero, descobrir rápido e barato que eu estou errado. Então, se eu fosse falar de 5 passos para vocês, né, tem uma metodologia que a gente usa, que a gente chama de ODI, né? Esse Outcome Driven Innovation. Então, como é que a gente pensa em inovação, né? A primeira coisa que eu quero pensar é qual que é a função do meu produto, né? Que é esse tal desse Jobs to be done. Eu já vou falar profundamente para vocês o que é esse Jobs to be done, tá? Então, qual que é a função do meu produto? Qual que é a função psicológica que o meu produto exerce, né? Quais são as necessidades do meu cliente, né? Existem mais de 100 métricas para eu poder saber das necessidades desse meu cliente. E eu tenho que quantificar esses graus para ver o que tem no mercado e o que não tem, para depois, então, eu descobrir os segmentos de clientes que tem na minha base que não são atendidos e, por fim, ver o que eu tenho no meu portfólio ou, eventualmente, o que eu deveria, de fato, investir para criar. Com base nesse framework, a gente pensa no orçamento de 2023, quais são as avenidas de crescimento, então, que eu quero investir. Quais são os trens que eu quero pegar para sentar perto do maquinista. Agora, vamos falar desse Jobs to be done. O que é esse Jobs to be done? Essa fera aí, professor Clayton Christensen, falecido professor Clayton Christensen, né, ele era o titular da cadeira de estratégia de Harvard, professor da HBS, da Harvard Business School. Ele basicamente construiu o livro que é hoje a grande referência para inovadores de todo mundo, né? Chama, a tradução literal é O Dilema do Inovador, né? Eu não sei se o livro em português é de fato esse nome, é o The Innovator Dilemma. O Dilema do Inovador, então, ele fala sobre a tese do professor que mudou a forma como as pesquisas de produtos são feitas. Eu quero tentar resumir isso para vocês aí em 5 minutos, né? Então, qual que foi esse caso ali do professor, né? Ele foi contratado lá pelo McDonald's, né, para poder descobrir uma coisa: como que ele conseguiria vender mais milkshakes. Esse que ele queria descobrir. E aí, o que ele fez, né? Ele fez aquela abordagem clássica de abordar as pessoas e perguntar, olha, o que te faria comprar mais milkshakes aqui no McDonald's, né? E as pessoas fizeram uma série de sugestões. O professor, então, pega essa série de sugestões, coloca num relatório, como toda empresa de estratégia de consultoria faz, sugere para o McDonald's, e o McDonald's implementa. Passa um trimestre, o McDonald's volta para o professor e fala, olha, implementamos as sugestões, mas não mexeu o ponteiro de vendas. O que será que pode estar acontecendo? O professor, então, fica intrigado. E aí o professor tem uma hipótese. Ele fala, olha, e se as pessoas não souberem o que elas querem, hein? Isso me faz lembrar, inclusive, a frase de Henry Ford, que ele falou em uma entrevista para o Financial Times, né? Ele falou, olha, se eu perguntasse para os meus clientes o que eles querem, eles falariam cavalos mais rápidos, porque eles não sabiam que era possível ter carros, né? Quando ele estava começando a produzir em massa o Ford T. E o Steve Jobs, em uma entrevista também, para algum veículo que eu não me lembro o nome, quase 100 anos depois, né? Mais de 100 anos depois, na verdade, ele fala que as pessoas não sabem o que elas querem até que você conte para elas. E a função da Apple é contar para a gente o que a gente quer. De fato, é isso que eles fazem. Fala, tem um negócio chamado AirPods aqui, você vai querer isso, confia em mim. Eles contam para a gente o que a gente quer. Né? Então, o professor teve esse insight lá, e ele voltou para a prancheta e falou assim, vamos fazer uma abordagem diferente? Ao invés de perguntar às pessoas o que elas querem, vamos observar essas pessoas. E aí ele parou na frente ali dos McDonald's e observou, então, o consumo de milkshake. E ele foi botar na prancheta o consumo de milkshake. E descobriu uma coisa que a gente faz muito errado, todos nós, eu fazia também antes de aprender isso, né? E é fundamentalmente errado. Inclusive na vida a gente faz muito errado, né? A gente pega uma premissa e assume ela como verdade,
Então faz todas as nossas concepções de ideias, ou faz toda a nossa pesquisa, nesse caso, com base numa premissa que está errada. E qual era a premissa que estava errada? Primeiro, qual é o serviço do milkshake? O jobs to be done do milkshake na cabeça do McDonald's é uma sobremesa, pô. O pessoal compra um hambúrguer e um milkshake. É uma sobremesa, é uma bebida de sobremesa. Aí o professor foi lá e descobriu que quase metade dos milkshakes eram vendidos antes das 8 da manhã. Uai, se quase metade dos milkshakes é vendido antes das 8 da manhã, ou esse povo está muito doente, ou esse negócio não é uma sobremesa, né? O que uma coisa não exclui a outra também, né? Para tomar milkshake 8 da manhã. Mas o fato é, quase metade do milkshake era vendido antes das 8 da manhã. E ele descobriu também que as pessoas compravam sozinhas o milkshake, trajadas a trabalho, e que era a única coisa que elas compravam e entrava dentro do carro para poder dirigir seu carro até o seu trabalho. Ou seja, o povo passava no drive-thru antes das 8 da manhã, pegava um milkshake, botava no carro e saía com roupa de trabalho sozinha, ali com o milkshake. Ele falou, peraí, o jobs to be done do milkshake não é uma sobremesa que acompanha o hambúrguer. O jobs to be done do milkshake, do nosso consumidor, é o café da manhã. Então está fundamentalmente errado a forma como a gente comunica o produto, a forma como a gente constrói o produto, a forma como a gente constrói a embalagem, está tudo errado. E ele foi entender um pouco melhor com os clientes. O que ele entendeu? Ele falou, olha, por que você está comprando milkshake de café da manhã? Aí o pessoal falava, olha, porque eu saio com pressa de casa, nos Estados Unidos é comum você morar em subúrbios, né, e trabalhar nos centros comerciais, então geralmente tem 20, 30 minutos de carro nas highways. Ele falou, vou dirigindo, enquanto eu vou dirigindo, eu vou tomando meu milkshake, porque é viscoso, né? Sacia minha fome e cabe no porta-copos do carro, eu consigo dirigir e tomar. E aí o professor fez uma provocação, por que não comer um donuts, né? E as pessoas falaram, olha, porque é gorduroso e faz muita sujeira, açúcar refinado. Por que não uma fruta, então, que não é gordurosa, né? Porque acaba rápido, não sacia a fome, né? Então eles queriam algo que os acompanhasse durante ali aquela viagem até o seu trabalho. Pô, por que não um chocolate, então? Porque me gera muita culpa comer um chocolate de manhã. Milkshake tudo bem, né? Mas chocolate realmente é um problema. Estou falando de americano, né? E gera muita culpa. Então ele pega esses insights aí e fala, bom, se donuts gera culpa porque é gorduroso, chocolate também gera culpa, fruta eles gostariam, mas acaba rápido, o milkshake eles gostam porque acompanha eles, vamos fazer o seguinte, vamos ver em quanto tempo, qual o tempo médio que esses clientes tomam o milkshake. E eles descobriram que o copo maior que tinha de 500 ml, ele fazia 75% do percurso. Então, um quarto do percurso ali, eles ficavam sem nada. Então, qual que foi a sugestão do professor Clayton Christensen que mudou a venda de milkshake do McDonald's? Algumas. Primeiro, vamos criar uma nova embalagem de 750 ml e um novo produto no nosso portfólio. 750 ml, obviamente, com um preço maior. Vamos mudar a forma como a gente constrói esse produto. Vamos pegar pedaços de frutas e jogar dentro ali do milkshake para dar uma sensação de ser mais saudável e ter mais fibra para poder saciar mais. Com isso, então, eles fizeram esse novo milkshake, 750 ml, com a embalagem nova, mudaram a embalagem, uma embalagem que ela é fina embaixo e grossa em cima, para caber no porta-copos, com pedaços de frutas. Então, mudaram fundamentalmente o produto, mudaram a comunicação do produto, o seu café da manhã saudável, nutritivo, com pedaços de frutas, começaram a falar isso, e aí o que aconteceu com as vendas de milkshake? Realmente dispararam, né? Ou seja, o trabalho a ser cumprido do milkshake mudou. Então, tem esse exercício aqui para deixar para vocês, vocês pensarem um produto de vocês, para vocês definirem a tarefa emocional do produto de vocês. Quando alguém tenta ou quer fazer o quê? Em qual situação específica? Essa pessoa se esforça para conseguir o quê? E por fim, como que ela gostaria de se sentir? Né? Ou seja, todo produto tem sua tarefa emocional. Qual que é a tarefa emocional, ou qual que é a tarefa a ser cumprida de uma furadeira, por exemplo? Ninguém compra uma furadeira e fala, pô, me amarro numa furadeira, né? O pessoal compra uma furadeira porque ela quer um buraco na parede. Então você não compra furadeira, você compra buraco. Você quer um buraco de forma automatizada e simples, é isso que você quer. Né? As pessoas não estão comprando milkshake, eles não querem um milkshake. Ele quer uma forma gostosa, saborosa e prática
de acompanhá-lo até o trabalho, de saciar a sua fome. E se tiver uma oportunidade de me sentir menos culpado, ótimo, bota pedaço de fruta aí que eu vou me sentir menos culpado. Então, quando a gente está construindo o produto, a gente tem que pensar fundamentalmente em qual situação esse produto vai ser consumido. Eu sou de família de classe baixa, né, no interior de Minas, e na minha família, eu me lembro que a gente usava bombril na antena da televisão para melhorar o sinal, né? Nos anos 90 a gente usava bombril na antena da televisão. Qual que é a tarefa do bombril? Uma esponja de aço para poder limpar a panela, né? Mas lá em casa a gente pegava o bombril e botava na televisão para melhorar o sinal. Imagina, se eu tivesse como presidente da Bombril e soubesse que de fato esse é um hábito, vários amigos meus de famílias correlatas eu via que faziam a mesma coisa, eventualmente tinha então uma oportunidade de uma criação de um produto novo ali. Tem um bombril para limpar a panela e tem um bombril da televisão, que eu vou pegar o mesmo produto, vou mudar nada, é só mudar a embalagem ali e tem uma linha de receita nova. Talvez minha mãe ia comprar o bombril da panela e o bombril da televisão lá, né? Ou seja, uma oportunidade de dobrar a venda para uma família ali que eu tinha, aumentar fundamentalmente meu LTV, melhorar minha margem de contribuição, porque eu não tenho que investir em pesquisa e desenvolvimento. Então, EasyTax, por exemplo, quando alguém quer pedir um táxi, em qual situação? Especificamente depois do trabalho, ela quer conseguir fazer isso sem perder tempo. Como ela gostaria de se sentir, de forma segura, sem estresse, com garantia de que o negócio vai chegar. Aí você pensa, o que tem para melhorar meu produto? Vou contar um case de Singu para vocês, por exemplo. Singu, quando alguém quer fazer uma manicure, em qual situação? No trabalho, numa rotina acelerada, a mulher quer fazer isso sem perder tempo. Quando a gente viu isso, né, falou, então tem mulheres que querem fazer isso sem perder tempo. A gente tinha uma tese. Falou, será que tem mulheres, então, que têm mais tolerância a preço, porque ela tem pouca tolerância a tempo? A gente falou, eu acho que mulher que não tem muito tempo, eventualmente tem um pouco mais de tolerância a preço, ela topa pagar um pouco mais caro. Vamos testar? Vamos testar. Então vamos criar um negócio chamado Singu Now. A gente criou um produto chamado Singu Now, que a gente conectou com os aplicativos de transporte. Então quando a nossa cliente pedia ali uma manicure, ela pedia no Singu Now, ela pagava o dobro do preço, ou seja, minha margem melhorou fundamentalmente naquele momento. Eu conectava ali com os aplicativos de transporte, então a API, né, o cérebro eletrônico do sistema, buscava o aplicativo de transporte que tinha um carro mais próximo da menina, o carro ia até a menina, levava ela até o lugar dela prestar o serviço, ela prestava o serviço em meia hora. Então, o que começou a acontecer? Um monte de mulher da Faria Lima, ali no Itaim, começou a usar a Singu na hora do almoço. Almoçava em meia hora, mas meia hora fazia a unha. Uma unha em um salão de beleza chique em São Paulo vai custar 120, 150 reais, dependendo do lugar. E um salão de beleza de bairro vai custar aí uns 60, 70, pé e mão, né? Que a gente está falando. Na Singu a gente cobrava 150 reais, pé e mão, que é o topo do preço de salão chique. E a mulherada consumia. Virou um terço da nossa receita. O Singu Now. Por quê? Porque a gente falou, cara, eu acho que essas mulheres ali, elas só querem fazer a unha sem ficar em fila de salão. E era isso, de fato. Então a gente descobriu. Então esse tipo de pergunta que a gente faz, tipo de pesquisa, nos ajuda a pensar em inovação. Isso é inovação. Eu resolvi o problema de alguém, eu melhorei a minha margem, eu gerei mais receita para a companhia. Inovação que não melhora a margem, inovação que não aumenta a receita, gente, é bullshitagem, não é inovação. Inovação tem que melhorar a margem, aumentar a receita ou melhorar o processo, senão é bullshitagem, tá? É só blá blá blá. E aí, obviamente, eu preciso fazer aquelas métricas que a gente falou da metodologia do ODI, né? Quão importante para essa pessoa é realizar esse trabalho, quando ela usa essa solução, quão satisfeita ela está. Tem mais de 100 métricas no método ODI, que obviamente não dá para a gente passar em todas, no G4 a gente acaba passando em todas elas, mas aqui não vai ter como, para a gente saber de fato o que funciona e o que não funciona ali no produto, né? Então, como é que eu torno esse processo de inovação mais previsível, gente? Né? Eu tenho alguns tipos de estratégias a serem usadas aqui, a depender do meu objetivo. Por exemplo, vou dar um exemplo da Uber, né? A Uber, quando ela começou, então, o seu produto, lá ela começou com um produto que era o Uber Black, que é caro, né? E era um produto que realizava o trabalho muito bem com a margem alta. Por consequência, eu não tinha, então, tanto volume, frente aos outros produtos que eu poderia ter. E a Uber falou assim, deixa eu criar uma submarca, a UberX, que é a mesma coisa, só que com um carro pior, por consequência, mais barato, né? Então, eu vou fazer um bom trabalho também, só que um ticket mais barato, então, é um trabalho não tão bom quanto o Uber Black.
Só que eu ainda tenho uma oportunidade de aumentar fundamentalmente o volume de serviços que eu atendo, com a margem menor, mas aí eu ganho no volume. Então, como que eu faço um trabalho pior, cobrando menos? Faço Uber Share, que é para eu poder dividir carona com a galera, né? Então, mais gente vai poder usar o meu produto. Então, o que é a provocação aqui? Qual que é a forma que a gente tem de atingir outras partes de clientes que eu tenho ali dentro da minha demografia, de modo que eu não prejudique a minha marca principal. Crio submarcas e, eventualmente, resolvo o problema desses clientes com outras soluções ali que se encaixem no bolso desses clientes, né? No final do dia, gente, o que eu quero fazer aqui é pular esse abismo quando eu faço um novo serviço, né? Esse aqui é um ciclo de vida que a gente tem de todo produto que é lançado. Todo produto que é lançado, primeiro grupo de pessoas ali que responde 2,5% desse grupo é chamado de inovadores. São os grupos que usam esse negócio, né? O segundo grupo, que começa realmente a validar, a gente chama de primeiros adeptos, né? O povo de startup gosta de falar nome em inglês, a gente fala early adopters, né? Os primeiros adeptos ali que usam esse produto. Então eu tenho ali 16% da minha base que está usando primeiro o meu produto até que ele seja validado. O que é o tal de ser validado, né? Ser validado é atingir o que a gente chama de Product Market Fit. Não tem tradução para isso em português. Mas o que significa o Product Market Fit? É passar aquele abismo da morte ali. Aquele abismo ali mata mais ou menos 90% das startups que captaram Seed Capital ou Angel Investment. Então, a cada 10 que captam Seed Capital ou Angel Investment, geralmente ela morre antes de conseguir o Series A, porque ela não conseguiu passar o Vale da Morte. O Vale da Morte é o Vale da Validação, conseguir Product Market Fit. O que é o Product Market Fit? É quando as pessoas compram, recompram, indicam o meu produto, quando eu tenho de fato tração. Existe uma métrica para eu saber isso. Qual que é a heurística que a gente usa? É a heurística que o americano chama de 40% Rule, né, que é a regra dos 40%. O que significa a regra dos 40%? Eu vou, então, entrevistar a minha base, esses 16% do meu ciclo de vida total que usou o meu produto ali, os inovadores e os primeiros adeptos, e ao entrevistar essa base, eu quero, então, que pelo menos 40% dessa base afirme que a vida dela melhorou fundamentalmente depois que ela usou o meu produto, ou que ela não consegue enxergar aquela função sem aquele meu produto. Se eu consigo fazer isso, quer dizer que eu vou ter tração no meu negócio. Por consequência, eu vou ter recorrência. Se é um serviço, eu preciso ter recorrência. Se é um produto, talvez eu não necessariamente tenha que ter recorrência, né? Por exemplo, eu posso vender imóveis, né? Eu não vou ter recorrência grande em venda de imóvel. Eu vendo um imóvel na vida da pessoa, no máximo 2, é difícil vender muito mais do que isso. Mas pelo menos eu tive ali uma validação de que quando alguém for comprar um imóvel, eventualmente ele vai indicar a minha empresa porque ele teve uma boa experiência naquela compra. Se eu sou um corretor, ele vai me indicar para outras pessoas que ele teve uma boa experiência na minha atividade de corretagem. Então isso é o que a gente chama de Product Market Fit. Eu consegui dar atração. Mas depois eu atingi, então, o que a gente chama de maioria inicial, que seriam nós, usando aqui, e aí a maioria tardia, que seria talvez os nossos pais, usarem o produto. Por fim, o ciclo se encerra quando a gente atinge lá o que a gente chama de retardatários, que seriam os nossos avós, né? E o que a pandemia fez, gente? A pandemia pegou um monte de empresa, jogou ela daqui para cá em um espaço de 2 anos. Por exemplo, eu comecei a ver minha avó usar iFood. Eu nunca imaginei, minha avó não sabia nem usar telefone. E do nada ela estava usando iFood, porque ela foi forçada a fazer isso, coitada. Né? Que a minha avó queria pedir comida. Então como é que ela vai pedir? Só no iFood. Né? Que é aquilo que ela começou a aprender a usar esse negócio. A gente começou a ver um monte de gente que jamais se via comprando e-commerce. Um monte de gente fazendo compra em supermercado online, que jamais se via. Então a pandemia acelerou esse negócio. Pra caramba, né? Eu, como empresa, quando eu estou criando um novo produto, eu tenho que tratar meu novo produto como se fosse uma startup. Tratar minha nova unidade de negócio como se uma startup fosse. Então eu olho para esse gráfico e sei, será que essa unidade de negócio vai passar do Vale da Morte? Ou será que ela é só um produto que eu fico financiando aqui, usando os produtos que de fato contribuem com a empresa em margem de contribuição saudável para financiar os outros produtos que não contribuem nada aqui? Porque a gente tem um medo danado de matar produto, né? No G4 a gente tem uma regra.
Os produtos têm 6 meses para virar. Aí a gente vai para um conselho, nosso conselho de administração. Se quem está tocando o produto está confiante de que o negócio está quase virando, a gente dá no máximo mais 6 meses. Ou seja, não virou em 1 ano, a gente mata o produto, não importa qual é o produto. Porque é normal as pessoas ficarem arrastando por 2 ou 3 anos, falar, está quase. Porque nunca é cartesiano, né, gente? Quem dera a nossa vida de gestor fosse fácil. Ah, não, esse produto é claramente uma porcaria. Só que não é assim. Geralmente é assim, pô, esse produto tem chance de ser bom, está quase virando, está faltando um detalhe, o cara que estava tocando não era tão bom, botei essa mulher, agora funcionou. Tal. É difícil, tem sempre um monte de variável e a gente vai acreditando. O empreendedor, ele é crente, né? Ele acredita muito no negócio mais que os outros, é resiliente, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então eu gosto de botar um pouco de regra. 6 meses para dar certo. Não virou, vai conselho. Se for conselho, quem estiver tocando tiver convicção de que vai virar, tem que ser mais 6 meses. Se não tiver 6 meses, a gente demite a pessoa e mata o produto. Tão simples quanto isso. Não pode ter dó. Não pode ficar investindo no trem que não vai dar certo. Então, se eu fosse validar um novo produto, o que eu quero saber? Quero saber se existe demanda, se a demanda cresce, se eu tenho acesso aos recursos para poder suprir essa demanda, se dá para construir esse produto e, primeiro, gente, se as pessoas pagariam. Porque tem um monte de produto bom que as pessoas não pagariam por ele. Às vezes o produto é ótimo, mas o modelo de negócio é ruim. Quem lembra do Napster aqui? Vocês lembram do Napster? Que é de internet da década de 90, vocês lembram, né? Napster era um negócio que a gente baixava música, gente. Hoje em dia tem um trem chique chamado Spotify, né? Antes dele era Napster. A gente baixava a música, a gente botava uma música para baixar e ia dormir. Quando a gente acordasse, estava terminando de baixar uma música, né? Essa era a internet que a gente tinha ali. Vocês lembram? A gente ia almoçar, botava um site para abrir, bate-papo da UOL, né? Botava para abrir o site da UOL lá e ia almoçar, voltava do almoço, estava terminando de abrir o site. Essa era a internet, né? O Napster era um baita de um negócio, pô. Ainda mais eu que sou do interior, né? A música ia chegar lá em Carangola no verão que vem, né? Quando era lá lançada, né? Que era comprar CD. Então, quando veio o Napster, eu falei, pô, agora eu consigo ouvir as músicas da MTV. Né? Não tem que ficar, pô, gravando fita ali dos clipes, né? Então, para mim, foi transformador. Agora, não tinha modelo de negócio, era pirataria. Né? Tanto que eles nunca nem tentaram cobrar, né? Porque sabia que ninguém ia pagar. O Spotify, com o mesmo produto, sei lá, 15 anos depois, os caras fazem um modelo de negócio que funciona e transforma a música e todo mundo paga. Porque, fundamentalmente, eles fizeram um negócio que muda. Um, streaming, que é muito importante, tem que baixar nada. Mais 2, as propaganda chata, que ninguém aguenta. Só que tem um negócio mais importante que é esse, do negócio freemium, né? Que é, você baixa as suas músicas. Se você parar de pagar 1 mês, você perde as músicas, você baixou tudo. Fala, puta, tem que baixar tudo de novo. E aí a gente que é preguiçoso, não quer ter trabalho, fala, vou pagar esse troço, melhor pagar. Né? Então, eles pensaram em como vão ganhar dinheiro. Então, assim, tira da cabeça, por exemplo, que vocês vão competir com o Google, com o Facebook, com a Globo. Ah, como é que eu vou ganhar dinheiro com esse produto? Com publicidade. Esquece, não vai dar certo. Né? Porque o anunciante, eu sou anunciante, eu tenho 3 escolhas, eu tenho Globo, Facebook, tenho ali Instagram, né? Perdão, tenho Google para investir. Ah, não, vou investir na startup do menino. Não vou, cara. Não é assim, não ganha dinheiro com publicidade. Então, você tem que pensar num modelo de negócio. Então, estou fazendo um produto novo dentro da minha companhia. Pô, tem aderência com a minha base? Tem sinergia para ser extraída? Faz sentido fazer. Eu não sei como eu vou ganhar dinheiro com esse produto, então não faça. Só faça quando você descobrir, de fato, como ganhar dinheiro com esse negócio, para você não gastar tempo à toa. E aí eu queria, estamos quase caminhando para o fim aqui, eu queria deixar algumas ferramentas para vocês aqui, para vocês usar. Uma delas, obviamente, o Google, né? Então, o volume de pesquisa que tem embaixo do Google, né? Quando vocês pesquisam uma coisa no Google, tem um volume de pesquisa ali, isso é indicativo de que as pessoas têm interesse naquele troço, né? E aí tem até um software da Google, que chama Google Trends, que eles criam um gráfico de tendência nesse software, né? Vou falar, então coloca manicure ali. Aí você vê que há uma tendência de busca por manicure. Por exemplo, se você colocar Ucrânia no Google Trends, vocês vão ver que, sei lá, de 6, 7 meses para cá, explodiu a busca Ucrânia por motivos óbvios. Então ele mostra a tendência. E ele mostra para onde que vai isso aqui. Então eu estou pensando em criar um produto. Pega as palavras-chave que são correlacionadas com esse produto e bota no Google Trends. E você vai ver se há uma tendência de busca nesse produto ou não. E dá para ver isso por região, inclusive. Gratuita a ferramenta. Uma outra ferramenta que tem uma parte gratuita dela também é o SEMrush. O SEMrush, o que ele faz? Ele te dá o custo por clique de um determinado termo. Eu, quando eu vou construir um modelo de negócio, eu começo a modelar de baixo para cima, né? Bottom up. Então, o que eu faço? Eu coloco ali qual que é o ticket médio que eu acho que eu vou ter no produto, quanto que ele vai me trazer de LTV, eu coloco as avenidas de crescimento e coloco ali o CPM. Do CPM eu transformo em CAC, né? O quanto que custa
para adquirir aquele produto. Eu baixo um cheiro de CPM pelo SEMrush. Aí eu acerto muito mais os meus modelos, por mais que não haja o produto, não haja benchmark, né? Faz mais sentido, eu pego ali esse dado do SEMrush. O outro, o Statista. Essa é uma ferramenta que eu deixo aberta no meu computador, que é uma ferramenta de pesquisa que tem dados granulares de todos os setores, de todos os países, é super bacana. O World Bank é um banco de dados do Banco Mundial, que é gratuito e que você pode ver dados demográficos de qualquer coisa que você quiser olhar, dados de economia, tá? Super bacana. E o SimilarWeb, cara, isso aí é um baita de um hack para vocês usarem. Tipo, o SimilarWeb, ele faz análise de desempenho de tráfego, tá? De algum site. Então, digamos que o seu competidor anunciou na rádio aqui em Sapiranga. Bota o site dele no SimilarWeb e vê o que ele teve de pico de acesso. Aí depois você bota os keywords que ele usou ali no SEMrush e você vê qual que é o CPM dele. Com base nisso, se eu sei o ticket médio dele, se eu consigo inferir a margem, eu sei exatamente quanto de dinheiro ele ganhou ou perdeu nessa campanha. Então é um golaço para eu poder conseguir saber a informação do meu competidor, entendeu? Acho bem bacana, eu uso bastante ali, SimilarWeb. E aí, obviamente, para poder fazer isso, para inovar, para eu trazer, a gente falou que a gente tem que construir esses times, né? Só que não adianta só construir esses times, eu tenho que treinar esses times, né? Então, qual é a característica, por exemplo, de todas as equipes de alta performance? É uma alta concentração de talento, cultura e o que mais? Eles treinam duro, todos os dias. O BOP treina duro, todos os dias. As equipes estão jogando NFL, treinam duro, todos os dias. Quem está disputando o Campeonato Brasileiro, treina duro, todos os dias. Não adianta ter só alta concentração de talentos. Eu tenho que lembrar de treinar o meu time. O meu time está preparado para os desafios, que eu quero que ele esteja preparado, né? Então, eu tinha esses desafios ali no nosso time no G4, né? Hoje tem mais de 350 pessoas no G4. Então, imagina que treinar essas pessoas é super complexo, a gente cresce 300% ao ano, há 4 anos já. Então, é muita gente entrando o tempo inteiro, muita gente saindo, muita gente entrando, e eu tenho que treinar essas pessoas, tenho que fazer um onboard dessas pessoas. Isso deixou de ser viável, né? Por mais que a gente tenha um departamento de pessoas, ele não estava mais viável, não estava escalável fazer isso. E aí eu estava com um turnover muito alto, por quê? Porque essas pessoas não estavam dando conta do que tem que fazer, a gente estava contratando mais gente, falei, cara, como é que eu diminuo esse turnover? Como é que eu motivo o meu time, colocar uma trilha de crescimento para eles aqui dentro, né? E aí a gente foi e criou o G4 Skills, que é um SaaS que a gente tem dentro da organização, que é isso aí que vocês estão vendo, é como se tivesse vários stories ali em cima, que ele vai mostrar uma trilha de conteúdo individualizada para cada membro da companhia. Então é como se eu tivesse um robô professor particular dentro da companhia. As pessoas entram na companhia e respondem um questionário. E esse robô, ele pega dados de uma base de dados, então digamos que essa pessoa é SDR. Ele vai falar o que um SDR deveria saber. Ele compara com o que a pessoa sabe. E com base nisso, ele faz uma trilha de desenvolvimento para essa pessoa, automático. E aí eu gamifico o processo. A pessoa começa ali a ver, pô, o Ícaro é o número 1 do time, está com 1.250 pontos, aí o Michael está lá com 954 pontos, então a gente começa a ver ali uma melhoria do pessoal que está trabalhando, quem está querendo mais, eu posso fazer corridas, pô, quem tiver medalha de ouro no trimestre vai ganhar um jantar comigo. Dá para fazer umas coisas assim que a gente faz lá no time, para provocar o pessoal para treinar, porque não adianta só ter gente boa, tem que treinar essa galera ali dentro, né? E a gente começa a ver ali, em tempo real, a evolução dessa galera, né? Quantos dias na semana o pessoal está estudando, quantos dias eles estão treinando. É uma ferramenta importante. Agora, de nada adianta a ferramenta se a gente também não tiver eventos, né? Então, tem a cultura dentro da companhia de aprender, de estudar. Então, tem clube do livro, tem isso, tem os clubes dos treinos que a gente faz lá, yoga, jiu-jitsu, as coisas que a gente faz juntos, porque são através desses eventos que as pessoas começam a conviver e começam a se desenvolver em conjunto, né? Mas, para mim, cara, o G4 Skills foi a ferramenta que transformou esse negócio, né? A gente criou isso há mais ou menos 18 meses atrás. Então, por uns 6 meses, a gente usou só dentro de casa, até que os nossos parceiros lá, amigos meus, CEOs de outra empresa, ia lá, via, o que é esse negócio aqui que vocês têm aqui? Eu falei, G4 Skills, a gente treina a galera, a gente fez aqui para dentro de casa, e falou, pô, eu quero isso. Aí começaram a contratar. Então, hoje, mais de 700 empresas, algumas das maiores do país, utilizam isso para treinar os seus times. Então, assim como o AWS nasceu dentro da Amazon, o G4 Skills nasceu dentro do G4 para treinar o nosso time, um conteúdo proprietário, né, com uma galera bem desenvolvida. E eu quero deixar isso para vocês, 7 dias gratuitos aqui. Quem quiser instalar, eu recomendo que vocês façam o treinamento de vendas, tá? Porque é fácil de vocês verem o retorno disso ali. O treinamento de vendas ou o treinamento de atendimento, que é super bacana. 7 dias gratuitos.
pode convidar a equipe de vocês para participar disso lá. Então, deixar a missão para vocês aqui de fechar essa semana já com um treinamento com o time de vocês. Fala, pô, vi esse negócio lá na palestra do Thales, queria fazer esse treinamento com vocês aqui. Falei com o time que eu ia dar esse presente para vocês. Se vocês acharem que faz sentido, vocês contratem isso para a empresa de vocês depois. Antes de fechar aqui, eu queria deixar uma reflexão para vocês. Qual que é o produto que o cliente de vocês precisa hoje, que a gente ainda não tem para oferecer? Mais importante do que as respostas, gente, são as perguntas. Um gestor, ele não tem que ter todas as respostas. É para isso que a gente contrata a gente. Eu tenho que ter as perguntas certas. Se eu formulo o problema errado, se a premissa pela qual eu estou formulando o problema está errado, eu vou estar errado como um todo, né? Então, foquem nas perguntas. Essa é uma ótima pergunta para a gente fazer o exercício de criação de um novo produto, de inovação dentro da empresa. Qual o produto que o nosso cliente precisa hoje, que a gente não tem para oferecer? Vai lá para o G4 Skills, faz o treinamento de produto com o time de vocês. Faz um evento o dia inteiro com o time de vocês aí. No final do dia, pede o time para draftar ideias de o que eles aprenderam, o que eles querem fazer dentro da empresa. Pronto, já temos uma base para o planejamento estratégico e já podemos construir o orçamento de 2023. Espero que eu tenha ajudado vocês essa noite. Espero que vocês consigam fazer um ano de 2023 ainda mais porrada. Foi um prazer, viu, gente? Muito obrigado. Baita aula do Thales, hein? Afinal, inovar é preciso, né? Fundamental. Thales, eu pedi para ti permanecer aqui, que nós temos uma pergunta muito interessante aqui. As perguntas são através do Instagram aqui do Inova Sapiranga. E temos uma pergunta muito interessante aqui, que foi selecionada para ti. Considerando inovação e empreendedorismo, qual e quando foi a decisão mais difícil que você precisou tomar? Eu acho super difícil elencar esses negócios de decisões mais difíceis, porque depende. Às vezes eu acho que é um, às vezes eu acho que é outro. Depende do momento de vida. Mas eu acho que, sem dúvida, se eu for considerar a inovação de produto, a decisão mais difícil que eu tive que tomar é na época do EasyTax. A gente estava abrindo Ásia, especificamente Coreia, e Coreia não usava Google, não usa Google, né? Eles usam um sistema lá chamado Naver. Eles sabem que o Google existe, como todo mundo sabe, mas assim, para eles é tipo falar de Naver para vocês, sabe? Ah, tem o Google, aquela empresa lá que os ocidentais usam, né? É isso que é Google para os caras. Eles usam Naver. Então, todo o meu sistema foi construído, a foundation do meu sistema foi construído em cima de mapa da Google. Então, minha API ia para o mapa da Google para poder fazer os cálculos ali de georreferenciamento para conseguir o táxi. E aí, quando a gente foi abrir a Ásia, o país importante para abrir a Ásia para a gente era a Coreia do Sul, a gente viu que a gente ia ter que reconstruir tudo. E eu tinha duas escolhas: não abrir a Ásia e não cumprir com o plano que eu tinha vendido para os nossos investidores, o que isso é catastrófico, tá? Se fazer um negócio desse, seria catastrófico. Ou abrir a Ásia e ter que dar 10 passos para trás e ficar literalmente 2 meses parado em um ambiente competitivo. 2 meses, para a gente ia tipo ficar 5 anos parado naquele momento, né? Você imagina, a empresa dobrava de tamanho todos os meses. Então, era 2 meses parado, significa que eu ia perder 200% de crescimento. E o meu competidor crescendo. No mundo inteiro a gente tinha competidores, né? Então, era uma loucura para a gente fazer esse negócio, né? Foi muito duro para mim tomar essa decisão. E aí eu tinha uma outra oportunidade, que o meu diretor de operações me falou, cara, sabe uma coisa que a gente pode fazer com o funding que a gente tem? Se a gente demite boa parte do time de atendimento, e a gente pega parte da diretoria, parte do time de operações, e joga para fazer uma jornada dupla nesses 2 meses em time de atendimento, a gente consegue contratar mais dev e faz uma equipe SWOT para poder fazer esse negócio. E foi uma loucura, porque tipo assim, a gente trabalhava 15, 16 horas por dia, fazia o que tinha que fazer, ia para o atendimento, revezava de madrugada para fazer as coisas ali, todo mundo, os founders e tal, aquele negócio, mas a gente conseguiu entregar o projeto e conseguiu abrir Coreia dentro do tempo que eu precisava abrir com os nossos investidores, né? E tive que demitir time operacional, que era time bom, tive que demitir parte do time de atendimento, mas acabou que deu certo, a gente conseguiu abrir Coreia, eu consegui fazer a outra rodada de funding, e aí depois a gente conseguiu recontratar boa parte das pessoas que a gente tinha demitido. Isso faz parte do empreendedorismo, Exato. né? Sacrifícios, né? Nunca é fácil. Vários momentos marcantes, né? Nessa isso. vida. Obrigado, Thales, mais Obrigado, uma vez. gente. Valeu. Show de bola. Muito obrigado, tá, cara?
realmente prendeu a atenção de todos aqui. O Thales deu uma aula aqui e as aulas continuam, né, prefeita Karina? Amanhã, a partir das 14 horas, nós teremos o segundo dia do Sapiranga Summit 2022. Convidados, painelistas muito especiais, todo mundo convidado, então, a participar conosco. Quem tem algum amigo ainda, ou conhecido que tenha interesse em participar do Sapiranga Summit, basta se inscrever, ainda tem restam algumas inscrições. Online, está à vontade, presencial aqui, restam algumas aí também, algumas pessoas se inscreveram, não vieram hoje aqui, mas tem algumas para amanhã, tem para quinta também, então é bem interessante estar aqui também. Pessoal que está acompanhando online, muito obrigado a todos aí pela presença, bom retorno, vamos aproveitar e fazer aquele network agora nessa finaleira aqui, ao som do nosso Quarteto Voo Livre, é claro. E amanhã a gente quer encontrar a todos aqui, então, a partir das 14 horas, vamos até esse horário amanhã também, convidados muito especiais, é claro, vocês também. Então, bom retorno e até amanhã com o Sapiranga Summit 2022. Realização da Prefeitura de Sapiranga e Nova Sapiranga, F2, Inovação mais Tecnologia. E nós temos ainda por aqui na realização do nosso Sapiranga Summit, o Sebrae X, com patrocínio da Pipe, Sicredi Caminho das Águas, Calçados Beira Rio, Informatize Centro Educacional e Amigo Internet. Obrigado a todos, até amanhã. Ecossistema. Neologismo construído a partir do prefixo eco, do grego, que indica um lar ou, mais especificamente, um habitat. Somado à sequência sistema, também do grego, que pode ser descrito como o desempenho a partir da articulação de um conjunto de peças, como se fossem as partes de um quebra-cabeça. Um ecossistema, então, é um conjunto formado por interações de seus componentes. No caso da biologia, plantas, animais, ar, água, solo e minerais. Já no âmbito da inovação, nosso habitat natural é o da transformação digital. E é isso que a Pipe se propõe hoje. Transformar vidas e negócios promovendo um ambiente colaborativo, compartilhamos resultados em comum, proporcionando uma intensa troca de experiências. Somos uma fábrica de softwares. Mas não é só isso. Temos conhecimento amplo em soluções digitais. Entregamos Big Data, Internet das Coisas, Machine Learning, Inteligência Artificial. Aliamos a tecnologia com a humanização e assim entregamos projetos inovadores com resultados incríveis. Sabe como? Trabalhamos como uma extensão da sua empresa, um parceiro estratégico que contribui com ideias, tecnologias e inovação. Nós conhecemos nosso cliente através de uma intensa jornada. Desenvolvemos soluções personalizadas e eficientes, entregando assim liberdade e valorização do tempo para novos projetos e qualidade de vida. Acreditamos no conceito de lifelong learning. Nossa cultura é a de criar um ambiente de aprendizado permanente para nossos colaboradores e qualidade de vida acima de tudo. Cuidamos dos compradores, dos clientes. Promovemos a inclusão e diversidade com impacto social. Somos formadores. Mais de 150 pessoas já passaram pelo Let's Dev, que ajuda a desenvolver pessoas. Inovar não é mais uma opção. Impulsionar empresas e pessoas é a razão da nossa existência. Quer vir com a gente?
Bota sax aqui no retorno um pouco. No fim.